segunda-feira está no ar aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, a pneumonia é uma das infecções respiratórias mais comuns e também uma das mais perigosas na população idosa. Com o envelhecimento, o sistema imunológico se torna mais frágil e os sintomas nem sempre aparecem de forma típica, o que pode atrasar o diagnóstico e o tratamento. No check-up no rádio de hoje, nós vamos conversar com o médico geriatra, Dr. Jair Segundo, sobre os cuidados, sinais de alerta, prevenção e tratamento da pneumonia no idoso. Dr. Jair, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Obrigado, Marcos, bom dia, Alexandre, bom dia você de casa. E é isso mesmo, Marcos, a gente sabe que nesse período de festa, né, esse período de muita gente em casa, aumenta a exposição do idoso e também em períodos sazonais a vários tipos de vírus, a vários tipos de bactérias diferentes, e o idoso ele acaba sendo mais suscetível ao aparecimento de infecções. Dentre elas, como você falou, a pneumonia é uma das campeões em relação à hospitalização e à mortalidade no idoso. É uma doença grave, é uma doença que mata o idoso, infelizmente, né? Mas a gente tem várias formas de identificar isso de forma precoce, apesar de que todo mundo conhece a pneumonia mais clássica, com febre, com tosse, com o nariz escorrendo, com tudo isso. No idoso ele pode se manifestar diferente. A maioria dos idosos eles têm manifestações de doenças de forma oligossintomática, ou seja, são poucos sintomas e são de forma atípica demonstrada. Então, se o idoso que antes era funcional começa a ficar mais amurrinhado, mais deitado, deixa de comer, perde funcionalidade, se as doenças do idoso que antes era controlada, como a diabetes, vinha bem controlada e do nada sobe, sem ter uma mudança drástica de dieta, é um sinal que pode ter uma infecção importante responsável por essas mudanças. O que é a pneumonia e por que ela é mais grave em pessoas idosas? A pneumonia é uma doença respiratória de trato respiratório inferior, né? Quando a gente fala da pneumonia, a gente sabe que tem várias causas. As mais comuns são a pneumonia viral e a pneumonia bacteriana. A pneumonia viral e a bacteriana, os dois, o germe, o micro-organismo, ele entra pela via respiratória, seja por contato com micro-organismos que estão no ar, seja por contato direto com micro-organismos na mão de pessoas após espirrar, após tossir, seja por contato indireto com superfícies, então maçaneta, tudo que as pessoas tocam demais acaba sendo uma possibilidade de vetor, uma possibilidade de transmissão desses micro-organismos. E uma vez dentro do corpo do idoso, ele vai até a via respiratória, acaba se proliferando, acaba aumentando sua produção e aí ganhando a corrente sanguínea. E aí pode ter uma infecção que, por exemplo, inicia-se localizada a nível de pulmão e depois começa a se generalizar, torna uma infecção generalizada, por exemplo. Agora, para quem está em casa nos ouvindo, quais são os principais tipos de pneumonia que mais afetam os idosos? Os principais são a pneumonia viral e a pneumonia bacteriana. A pneumonia viral, normalmente a gente inicia num tratamento de suporte, né? Então, muito mais com medicamento para sintoma. A gente não tem tanto um medicamento específico, tem os antivirais, como o oseltamivir, só que eles são até utilizados para quadros mais graves ou pacientes que têm maior gravidade a partir de determinada idade, por exemplo, só que ele é um combate mínimo a uma doença que é viral. A viral normalmente a gente dá muito mais suporte, às vezes necessita de hospitalização, e a pneumonia bacteriana, a gente tem a opção de iniciar antibiótico para o paciente, né? O antibiótico é o que combate a bactéria em específico, não tendo sinais de pneumonia bacteriana, nos indicaria que o tratamento correto seria o antibiótico, e o antibiótico ele pode ser
iniciado inclusive com o idoso em domicílio. Tem algumas apresentações de antibióticos que são feitas na forma de comprimido, na forma de suspensão, xarope, que o idoso pode começar inclusive em casa. Não necessita toda pneumonia hospitalizar, mas precisa-se de um acompanhamento médico muito de perto no paciente idoso que tem pneumonia, que desenvolve pneumonia. Os sintomas de pneumonia no idoso são diferentes dos adultos mais jovens? Sim, sim. Em vez da manifestação de febre e tosse, a gente tem um desenvolvimento, por exemplo, de alteração do nível de consciência. O idoso ele pode ficar mais sonolento, o idoso ele pode mudar o comportamento, ele pode ter o aparecimento de delírio, que é uma das coisas que a gente fala bastante aqui na rádio, né? Em relação à mudança do padrão de atenção, o idoso que troca a noite pelo dia, o idoso que deixa de se alimentar. Então todos esses sintomas eles podem ser manifestados dessa forma atípica, em que a gente não se observa na maioria das pneumonias dos pacientes de outras faixas etárias. Quais sinais de alerta a família deve observar? Principalmente a manutenção na verdade, essa mudança do padrão de comportamento já é um sinal de alerta importante. É um sinal de alerta que a gente precisa de uma avaliação hospitalizada, de uma avaliação especializada, né? Essa avaliação especializada com o médico geriatra, o médico que tem uma maior propriedade no cuidado com o paciente idoso, ele consegue determinar, inclusive, onde o paciente vai ser tratado. Porque o paciente idoso ele tem um maior risco de desenvolver um quadro de maior gravidade, tanto como a gente já falou, a pneumonia é uma das principais causas de mortalidade nos idosos. Então, uma vez que o geriatra está perto, ele consegue dizer, não, esse aqui a gente consegue tratar em casa, esse aqui vai precisar ir para o hospital. Esse aqui a gente vai precisar de antibiótico venoso. Esse aqui a gente vai precisar de antibiótico oral. Esse aqui a gente vai precisar de tais e tais medidas. Esse aqui a gente vai precisar controlar o medicamento da diabetes de tal e tal jeito. Então, a gente consegue, na avaliação em domicílio, por exemplo, ou na avaliação no suporte ao idoso hospitalizado, fornecer essas orientações e até mesmo decidir qual seria o melhor antibiótico, qual é o tempo ideal do tratamento, o que é que ele vai precisar além do antibiótico. Tudo isso é decidido e o médico que tem propriedade do paciente idoso consegue dizer isso de forma mais feliz e mais assertiva. Existem fatores que aumentam o risco da pneumonia nessa faixa etária? Pela própria redução da defesa do idoso, né? O idoso ele tem alguns fatores, ele tem o estômago que não produz mais tanto ácido clorídrico, o estômago ficando menos ácido, o idoso acaba ingerindo uma maior quantidade de germes ainda ativos no corpo de forma geral. O sistema imunológico do idoso que acaba tendo essa maior dificuldade de combater infecções, tanto vírus quanto bactéria. Então isso faz com que a forma de combate ele seja menos efetiva de forma geral à infecção e acabe fazendo com que ou a infecção se torne mais grave ou que a infecção se torne demore mais dias para passar. E tem ainda mais, né? Tem as próprias cargas de doenças do idoso. O idoso que já é hipertenso, o idoso que já é diabético, o idoso que é doente renal crônico, ou o idoso que tem doença pulmonar, por exemplo, eles acabam tendo essa maior dificuldade de combate à infecção também e até uma maior predisposição a ter infecções mais resistentes. Então, o idoso ser multicomórbido, ter várias doenças, dificulta ou é um sinal também de alerta para a gente estabelecer um tratamento mais assertivo. Como é que é feito o diagnóstico da pneumonia em idosos? Em idosos, a gente se baseia muito na avaliação clínica e essa avaliação clínica ela passa pela parte de entrevista, pela parte de detecção da mudança de comportamento, pela parte de detecção da mudança de padrão das doenças daquele idoso, pelo aparecimento do delírio. Isso nos dá uma imagem principal daquele idoso. A história clínica é muito importante para a gente determinar isso. Outro ponto vai ser o exame físico. Então a gente vai poder, a partir da anamnese e exame físico, ter uma avaliação geral daquele paciente e a partir daí necessitar se há necessidade de exame complementar, como por exemplo exames de sangue ou um raio-x de tórax. Em alguns idosos que têm algumas deformidades anatômicas, por exemplo, que dificultam a visualização no raio-x,
ou que a gente não consegue, por algum motivo, verificar uma boa imagem na radiografia, ou aqueles idosos acamados que não conseguem ficar em pé, por exemplo, para fazer uma radiografia em uma determinada posição, a tomografia ajuda bastante. Então, parte do tripé, né? Anamnese, exame físico, dentre eles os mais importantes, e exames complementares para definir isso. O tratamento ele costuma ser feito em casa ou exige uma internação? Depende do perfil do idoso. A gente usa algumas escalas, usa alguns parâmetros clínicos para dizer isso, quem vai ser internado e quem não, e a partir daí definir isso. Isso pode ser feito numa visita domiciliar, por exemplo, um serviço que a gente fornece lá na Clínica Santé, por exemplo, ou até no próprio suporte ao paciente hospitalizado. Às vezes, tem pacientes que precisam só daquelas primeiras 48 ou 72 horas hospitalizado, aquele período de maior criticidade tomando antibiótico venoso. E a partir daí decidir por colocar num ambiente de menor exposição a riscos, como o próprio domicílio, como em casa, por exemplo, vai ser uma decisão em conjunto com a família, avaliando o potencial de gravidade do idoso e vendo o padrão de melhora nesses dias, por exemplo. A pneumonia, ela pode deixar sequelas no idoso? Com certeza, com certeza. Tanto ela pode evoluir para um desfecho ruim, grave, como o óbito, mas principalmente a pneumonia, toda infecção no idoso, de forma geral, ela tem um alto risco de reduzir a funcionalidade. Então imagine que é um idoso ativo, é um idoso que realiza todas as tarefas em casa, é um idoso que faz a própria comida, é um idoso que cuida do dinheiro, é um idoso que lava as próprias roupas. De uma hora para outra ele pega uma infecção. Então aquele idoso ele para de fazer determinadas coisas. Ele antes conseguia se comunicar bem, ele já fica mais devagar, já fica necessitando de mais assistência. O idoso tem uma nova infecção, aí ele já deixa de fazer comida, começa a ter dificuldade de andar, já começa a ter dificuldade para engolir sem auxílio, já precisa de suporte de físio, de fono, passa essa infecção. Tem uma nova, o idoso já fica acamado, já não consegue sentar, já não consegue segurar xixi, cocô. Então cada infecção tem um padrão e uma possibilidade de piora e perda de funcionalidade, principalmente perda de funcionalidade gritante no idoso. Prevenir é o melhor remédio, mas tratar oportunamente também é uma das opções assertivas e importantes para o idoso. Como é que a vacinação ajuda na prevenção da pneumonia nas pessoas idosas? A vacinação do paciente idoso, de forma geral, ele recebe ainda um adendo, um reforço em necessidade. Tem até um calendário específico para a população idosa. A gente tem alguns tipos de pneumococo, que é a bactéria que principalmente dá a pneumonia, que a gente vacina especificamente a população idosa. Tem a pneumo 3, a pneumo 15, a pneumo 23, e a gente faz ciclos alternando, às vezes a cada 6 meses, às vezes a cada 5, 10 anos, depois para reforço, para que o paciente ele evite de ter uma pneumonia. E tem a importância também das vacinas da gripe e da Covid, fazendo com que o idoso também se proteja, já que a gente falou que uma das principais fontes de pneumonia também é a pneumonia viral. Que cuidados diários ajudam a reduzir o risco da doença? Principalmente precisa de um acompanhamento médico perto, né? Para aqueles idosos que não conseguem ir até a assistência, a avaliação da visita domiciliar é muito importante. Para aqueles idosos que porventura estejam internados, avaliar em termos de quantos dias o paciente vai necessitar ficar em ambiente hospitalar, ele traz um reforço ainda mais importante ainda. E assim, quem melhor do que o geriatra para dizer quantos dias o idoso precisa ficar no hospital? Quem melhor do que o geriatra para dizer qual o melhor tipo de tratamento para aquele idoso? Então o geriatra é o médico especialista no idoso, é o médico que vai conseguir determinar isso em relação a tempo de tratamento e aonde tratar melhor, né? É um serviço que a gente oferece, a geriatria hospitalar e a geriatria domiciliar, né? Elas vêm crescendo muito para o Brasil afora. E o principal ponto para prevenir seria todas essas medidas que a gente fala sempre
para manter o envelhecimento ativo. Então é manter o idoso fazendo exercício físico regular, é manter o idoso com alimentação saudável, é a vacinação. Tudo isso, esse planejamento para ter um envelhecimento saudável faz com que você chegue com mais defesas, mais funcionalidade para superar ou estar mais resistente a todas essas infecções, todas essas possibilidades de intercorrência durante a terceira idade. Ouvindo pergunta aqui, como diferenciar os sintomas entre pneumonia e a bronquite? É a mesma coisa? A bronquite, ela são coisas diferentes para o diagnóstico médico, né? Mas para sintoma, principalmente no idoso, é muito difícil de diferenciar, principalmente quando a gente fala da bronquite aguda. A gente consegue diferenciar muito mais pela imagem, tá? A partir da imagem ou algum parâmetro às vezes de diferença da história clínica que a gente consegue diferenciar. Mas para casa é muito difícil a gente diferenciar porque os sintomas são muito parecidos. Pode aparecer com tosse os dois podem ter febre, os dois podem ter sonolência, os dois podem ter alteração. Então, para os sintomas em casa, eles são mais difíceis essa diferença. O que é fácil a gente diferenciar é da bronquite crônica. A bronquite é uma doença que ela pode ter um caráter inflamatório, então ela pode cronificar. E nesse contexto a gente consegue diferenciar o que é uma pneumonia, que é um contexto muito mais agudo, não tão recorrente, e a bronquite crônica é um caráter mais imunogênico, mais inflamatório e que acontece de retornar várias e várias vezes ao longo da vida do idoso. Pneumonia na pessoa idosa mata? Com certeza. E com mais rapidez? E com mais rapidez. E hospitaliza mais, e perde mais funcionalidade. Dos pacientes idosos, se eu não me engano, é a quarta causa de mortalidade no idoso. Então mata e mata muito e mata rápido. Então tem que ter mais cuidado, Tem né? que ter mais cuidado. A alimentação é importante? A alimentação é muito importante, uma alimentação saudável e principalmente se atentar a esses sinais. Então, uma mensagem importante para o pessoal de casa é conhecer o idoso que tem em casa. Então, é um idoso que está com mudança de comportamento, é um idoso que está comendo menos, é um idoso e nada mudou, sabe? A comida é a mesma, a rotina é a mesma, não teve uma mudança brusca. Teve essa mudança, mudou o comportamento, comeu menos, a doença que antes era controlada, a diabetes e a pressão alta que antes era controlada, mudou. A pressão ficou descontrolada, a diabetes ficou descontrolada, fica baixando, aumentando, precisa do acompanhamento especializado e precoce. E é importante procurar o mais rápido possível, né? O mais rápido Não possível. pode esperar os sintomas aumentarem, não. Não né? pode esperar os sintomas aumentarem. Nos primeiras 48 horas de sintomas já é importante procurar o médico. Ouvindo quer saber aqui, aliás, quem está lhe mandando aqui um abraço é o Jonas Regalado. Manda um abraço para o doutor Jair, viu? Abraço, Jonas. Ouvindo quer saber aqui o seguinte, a pneumonia após os 50 anos é preocupante? Com certeza. Baseado em Já tudo. ainda para geriatria? Já? Com certeza. A gente... Eu com Belisa, a gente costuma comentar que o geriatra é o médico do idoso, né? O médico do adulto. Então, a partir dos 40 anos, já planejando para o envelhecimento saudável, a gente tem que começar intervenções desde cedo. Desde cedo. Dos 40 para cima, a gente já tem que começar a planejar como vai ser o envelhecimento. Dos 50 mais, a gente está justamente nessa fase de transição entre o adulto e o idoso. Essa fase de transição dos 50 para cima, ela já pode se manifestar com sintomas diferentes. A gente já começa a ter o peso da imunossenescência e da carga de doenças. E tem um potencial ainda, um ponto ainda mais delicado que é, normalmente até os 50 anos está todo mundo trabalhando, então a gente deixa essa parte de cuidado mais de lado. Então às vezes não é nem que a gente não reconhece, a gente não quer dar o braço a torcer que está doente. E aí pode ter um acometimento mais grave, sim. Doutor Jair II é médico geriatra, atende na Clínica Santé, na rua Joaquim Gregório, 130, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone de contato? Pego aqui agora. Vamos lá, anotar aí rapidinho aí para quem está em casa nos ouvindo, né? Rapidinho aí para marcações de consultas, né? Você quer deixar o Instagram então, que é mais fácil? Deixa. O Instagram é Dr. Jair II e o telefone é
92166-9825. 92166. Obrigado pela sua participação, viu? Agradeço demais, Marcos. E lembrar que essa parte que a gente falou toda do serviço hospitalar, do serviço domiciliar, a gente também oferta lá na Clínica Santé. Então, se precisar atendimento do idoso em casa, atendimento do idoso no hospital, a gente consegue dar esse suporte sim. E precisando nesse final de ano, começo do ano que vem, a gente está disponível para dar um suporte ao seu paciente.